Bro, o que me chama a atenção é o povo falar tanto de nazismo. Não, porque é nazista, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. E, cara, apoia um partido que não queria enviar as tropas da FAB para combater o nazismo na Itália. A gente só entrou na guerra porque o Roosevelt veio aqui, despejou milhares e milhares e milhares e milhares e se tornaram milhões de dólares na mão do governo do Getúlio Vargas. E quando o pessoal da Força Expedicionária Brasileira voltou, ele deu um pé na bunda dessa gente. Deu. Não é? E aí, simplesmente, porque já sabiam que... Aí começaram a entender, porque a ignorância política do brasileiro é desde sempre, né? E aí tinha aquele culto à personalidade, aquela coisa toda. Quando eles viram lá, lá no Brasil é a mesma coisa que estão fazendo aqui na Europa, é contra isso que a gente está lutando. Quando a gente voltar, a gente vai derrubar o Getúlio. Aí o que ele fez? O que ele fez? Né? A gente vê isso aí, mas as pessoas não têm conhecimento histórico. Eu estou preparando 2 vídeos que eu volto ao meu canal original semana que vem, né? Porque eu tomei 2 suspensões, né? No meu canal Regina Vilela, e só volto ao ar no dia 8 da semana que vem. Então, eu vou lançar 2 vídeos históricos, né? Porque o pessoal gosta quando eu conto história um pouco, para mostrar isso um pouco, né? Para as pessoas entenderem um pouco mais, já que tem preguiça de ler ou não conseguem ler, e quando leem também não entendem. Eu não estou ofendendo ninguém, não, pessoal. E a maioria das pessoas nem tem culpa disso. Nem tem culpa disso. Sabe por quê? Porque isso foi planejado milimetricamente para poder tornar o eleitor brasileiro ignorante, para poder tornar o trabalhador brasileiro ignorante, porque ele, capacitado, ele não ganha muito, ele também não vai reclamar muito. Não vai reclamar, não vai reclamar mesmo. Vai estar satisfeito e dando graças a Deus ali, porque está empregado. O presidente Bolsonaro tem empregado o quê o tempo inteiro? Prega pela nossa liberdade, pela capacitação, pelo desenvolvimento do Brasil, oportunidade de emprego e renda. Pelo amor de Deus. Eu fiz uma entrevista com um soldado que participou. Hoje ele é super idoso, mas ele está vivo. Se a Jussara puder achar, foi em 2019 essa entrevista e botar aqui nos comentários para o pessoal. E ele fala exatamente sobre o Getúlio Vargas. Ele fala: o cara era um lixo, um ditador, um doente. A senhora tocou num ponto que eu falo muito, que foi o esforço partindo de Collor para trás. Antes do Collor foi a Sarney. O Sarney, partindo do Sarney para a imbecilização do povo. Imbecilização do povo. Usando muitas vezes o método Paulo Freire, que teve um grande espaço no governo Fernando Henrique Cardoso. Isso não é antagônico para um país que quer se desenvolver? Porque na Alemanha, quando houve a Primeira Guerra, mesmo com as bombas caindo, as aulas continuaram. E uma das justificativas para a Alemanha ter se levantado de uma forma tão excepcionalmente rápida foi manter as crianças na escola e a importância da família unida. Então, para um presidente que quer se manter no poder e virar história, não seria mais interessante manter o seu povo culto, com uma base familiar forte? Camila, se você voltar um pouquinho antes, 20 anos antes, você vai entender que o Paulo Freire começou assim, a enfronhar exatamente na década de 60. O método começou ali, né? Então, houve uma permissividade. Às vezes, eu defendo sempre a situação de que os nossos militares, desde aquela época, já tinham um viés de esquerda. Por que, Regina, que você fala isso? Porque eles foram revolucionários no começo da carreira. O movimento tenentista era revolucionário. Revolucionário. Assim como a proclamação da República foi um movimento revolucionário. E aonde eles estavam buscando essas informações para poder implantar no Brasil? Na Europa.
Então, você vai olhando, você vai abrindo o teu leque de informações. Infelizmente, na década de 60, os militares nos livraram do comunismo. Ok, momentaneamente, eles nos livraram da ditadura do proletariado, não é? Porque era isso que eles queriam implantar aqui. Então, aquele pequeno núcleo de comunistas e de gente que foi preparada em Cuba, a gente sabe muito bem, né? Eles começaram a ir para o enfrentamento. E os presidentes militares fizeram o quê? Não vai ser assim, calma, né? Não foi com essa calma que eu estou dizendo. Vocês querem bala? Então vamos trocar bala. Então morreu gente de lá, morreu gente de cá. A partir do Costa e Silva, e eu tenho as minhas... meu Deus do céu, como é que eu vou falar? Eu acho que o Castelo foi assassinado. Eu acho que o Costa e Silva foi assassinado. Os dois presidentes militares foram assassinados. Veio o Médici, depois veio o Geisel, né? E o Geisel, frontalmente, quem já leu a obra ali do Hélio Gaspari, sabe desse perfil muito alinhado com princípios de esquerda. O Geisel, vai ler. Aí você vai entender o que eu estou dizendo. Você vai entender. O Figueiredo, eu acabei de ver um vídeo aqui de uma entrevista histórica do João Batista Figueiredo ao ex-assessor de imprensa dele, o Alexandre Garcia. Novinho, com a barbinha menos grisalha, tal, aquela coisa toda. Aí o Figueiredo diz, eu fui obediente. Ele disse, ele foi obediente. O Figueiredo, infelizmente, ele obedeceu aquilo que o Geisel determinou. O Geisel não escolheu nenhum outro militar, porque ele sabia que o único capaz de cumprir as ordens à risca era o Figueiredo. E, infelizmente, o Figueiredo tinha a caneta na mão e assinou a anistia ampla, geral e restrita. Abriu a porta do inferno e nós recebemos toda aquela corja de criminosos, né, de terroristas, de vagabundos. Para quê? Para, em 1986, a gente eleger essa gente toda. Por quê? Porque nesses períodos, nesse período todo, o que a mídia fez? O que a cultura fez? Foi botar na cabeça do brasileiro a ditadura, a censura, aquilo outro, a perseguição, a falta de liberdade. Lá, a gente tinha mais liberdade do que tem hoje. Mas, Regina, isso é incongruente? Não é incongruente, porque os governos militares, especialmente do Geisel, queriam passar para nós uma coisa lenta e gradual. O Geisel ofereceu passaportes novos a todos os exilados. As pessoas sabem disso? Não, as pessoas não sabem disso. Onde está isso, Regina? Está nos livros. Se você quiser, eu levanto aqui e pego a coleção do Hélio Gaspari. São 5 volumes. E, por acaso, se chama A Ditadura, né? Aí, simplesmente, você entende. O Brizola recusou. O Brizola, nessa época, quando foi ofertado a ele um passaporte, ele estava em Nova York. Claro, porque eles não vão se exilar em Cuba, né? Brizola estava em Nova York e disse, não quero. Mandaram emissários para atender toda essa gente. Porque foi na época do governo do Geisel que ele quebrou, ele rompeu um acordo que ele tinha com o governo americano. Para quê? Para abrir acordos com a China, para aceitar Angola como um governo comunista. Vai ler história, aí você entende todo o contexto. Botou o Figueiredo lá porque outros não queriam que isso fosse feito. Esses que não queriam, entre eles o Silvio Frota, né, foram defenestrados do governo. Defenestrados. Porque esses tinham noção da esquerda. E o que eles iam fazer aqui? Todas as Forças Armadas eram esquerdistas? Não. Mas tinham um viés muito grande dentro do Exército que era esquerdista.
revolucionário e que com o controle ali da coisa foi a época que a gente mais criou estatal, porra. Quem é que cria estatal, se não um governo totalitário? Mas era tudo feito devagarzinho. Quem andava na linha não tinha problema. A gente não tinha assaltos, a gente não tinha miséria, a gente não, né? Era uma coisa que a gente tinha acesso ao BNH, Banco Nacional da Habitação, financiamento. Os imóveis construídos pelo BNH davam de 10 em qualquer projeto de Minha Casa Minha Vida. Principalmente o projeto de Minha Casa Minha Vida construído no período petista. Porque agora não, agora a gente sabe que o negócio está sendo bem feito. Por quê? Porque a gente tem ali ótimos ministros que dão conta do recado, que não roubam, como o Rogério Marinho, como o Tarcísio Freitas, como o Paulo Guedes. O dinheiro está indo para onde tem que ir. Não se rouba, aí sobra dinheiro. E eu já falei demais, Camila. Não, pode continuar falando, que eu estou lendo aqui o chat, estou adorando. Enfim, aí a gente tem que entender que a gente entregou o país para essa esquerda porque esses caras vão trazer a liberdade. Porque o povo vivia bem, seguro e livre, né? Dentro dali das suas limitações. Bastava você não ser revolucionário, que você podia viver bem, tranquilo, você tinha trabalho. Aí saiu tudo do controle, por quê? Porque um governo que bota a mão onde não deve, porque Estado não produz nada. Estado não é empresário. Né? As nossas empresas eram cabides. Aí, simplesmente, quando ocorreu, em 85, a anistia ampla, geral e restrita, né? 84, foi antes, foi 79, eu acho, se não me engano. Simplesmente, essa cambada veio, o povo iludido, com a liderança desses vagabundos, elegeu Brizola governador do Rio de Janeiro em 82. Ele destruiu o meu estado, destruiu a minha cidade. Eu estou vivendo há 20 anos no Rio em Fortaleza, porque, além de eu ter recebido um convite para vir trabalhar aqui, simplesmente o meu estado está no limbo. A gente só elegeu bandido depois de Brizola. E o pior, a gente reelege e reelege. Eu vou voltar aqui a 45. O Getúlio foi deposto em 45, entrou o Dutra, que era um cara que o próprio Getúlio indicou, que foi revolucionário como o Getúlio Vargas, né? Que fazia parte do gabinete do Getúlio Vargas, aí deu-se continuidade em 50, simplesmente a música. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar o retrato do velhinho, faz a gente trabalhar, slogan do Getúlio. Aí botam de novo o Getúlio Vargas no governo e querem fazer isso de novo com um bandido, cara. Eu tenho certeza que essa inflação nas pesquisas, dando 47% para o Nove Dedos, o Lularápio, é cascata. O cara não vai nem à rua. Se o cara for na rua, vai levar tomatada, vai levar pedrada, vai levar cusparada. O brasileiro está ciente disso, mas com a manipulação, com todo dia o Jornal Nacional e o Bonner lulista assumindo o seu lado lulista, até com barba, né? Assumindo o seu lado de esquerda. Está parecendo um cosplay. Está trabalhando, aquilo ali é uma mensagem subliminar. Só não vê quem não quer.